Ao descer, sob o céu a brilhar, os Dogon contam histórias de outro lugar. Segredos do cosmos em mitos guardados, cultivo de mundos conectados, hieróglifos egípcios, portais a revelar, vibrações das cordas que o universo faz dançar. Na física quântica, o passado faz sentido, o mistério do tempo em símbolos esculpido. Hieróglifos egípcios, portais a revelar, vibrações das cordas que o universo faz dançar. E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar em um mistério de outro mundo. Opa, tô preparada. Hoje a gente vai se aventurar no livro The Science of the Dogon, do Laird Scranton. Ah, esse livro é incrível. Sério, ele me deixou de queixo caído. O Scranton pega a mitologia Dogon, sabe, aquelas crenças da tribo Dogon da África Ocidental. Sei sim, fascinante. E ele mistura com as crenças do Egito Antigo. Que legal, adoro essas culturas antigas. E pra completar, ele conecta tudo isso com a ciência moderna. Tipo, física quântica, DNA, essas coisas. Exatamente, buracos negros, Big Bangs, tudo isso. Nossa, que doideira. E o mais louco é que ele argumenta que essas conexões são específicas demais para serem só coincidência. É tipo como se os Dogon soubessem de coisas que a ciência só descobriu recentemente. Esse aí. E aí fica a pergunta, será que a humanidade recebeu uma ajudinha para chegar onde chegou? Tipo, será que teve algum mentor cósmico dando uns toques pros nossos ancestrais? Cara, que ideia maluca, mas me explica melhor como o Scranton chegou nessa conclusão. Ele começa questionando a história tradicional, o que ele chama de a narrativa dos vencedores. Interessante. Basicamente diz que a história é escrita pelos poderosos, e isso distorce tudo. Faz sentido. A gente acaba tendo só um lado da história. Exato. E ele acredita que isso acontece com a história das civilizações antigas. Tipo, a gente ignora evidências de outras culturas avançadas no passado. Isso aí. A gente coloca a Grécia Antiga como o berço da civilização. Mas até os gregos falavam que aprenderam muito com o Egito. É verdade. E o Egito é bem mais antigo. E não é só o Egito. Várias culturas têm mitos e lendas sobre civilizações perdidas. Nossa, que mistério! E como os Dogon entram nessa história toda? Aí que a coisa fica interessante. Os Dogon têm um mito da criação super detalhado. Sim, eu já ouvi falar. E o Scranton encontrou semelhanças incríveis entre esse mito e as crenças do Egito Antigo. Sério? Quais semelhanças? Por exemplo, os dois dão muita importância à serpente como símbolo de conhecimento e criação. Ah, serpente? Interessante. Pois é, e o Scranton vai além, dizendo que a mitologia Dogon e a egípcia se alinham com a ciência moderna. De um jeito que não pode ser só coincidência. Exatamente. E aí a gente fica pensando, será que esses mitos antigos podem estar falando de física quântica, de estrutura do átomo? Que loucura! Mas como ele decifra esses mitos? Eles são cheios de simbolismo, né? Sim, é como uma linguagem secreta. E como ele traduz essa linguagem? Ele usa várias fontes, tipo o Dicionário Hieroglífico Egípcio, do Budge, e o Dicionário Dogon, da Geneviève Calamy-Griot. Nossa, ele realmente se aprofundou no assunto. E aí, comparando tudo, ele teve um eureka. E o que ele descobriu? Ele percebeu que os símbolos Dogon poderiam estar falando de física quântica e estrutura atômica. Caramba, a partir daí ele se torna um aprendiz do mito da criação Dogon. É, tipo, ele se deixa guiar pela história para desvendar esses mistérios. O livro que terminará essa saga na magia de Necronomicon será o Grimório Necronomicon, que será apresentado no próximo domingo, com a conclusão desse ciclo de obras, nos mostrando e nos abrindo as portas dos mistérios de Necronomicon. Sim, é embasado na obra de H.P. Lovecraft, um grande mestre do gênero, que em sua pesquisa abriu os campos para a literatura ocidental, os mitos de Cthulhu. Seja convidado ou convidada para entrar nesse mistério. Esse mistério que tanto assusta, mas ao ser acessado no esplendor da magia do caos, embasou essa magia com tanto poder. Não peça para saber
quando ou quanto tempo eles são antigos, pois não há tempo nesse plano. Convido-lhe a entrar e satisfazer-se entre nós. Aqui no... Hora da magia do caos. E aí, prontos pra continuar nossa viagem no tempo com os Dogon? Tô pronto. A gente parou naquela parte em que o Scranton se torna tipo um aprendiz do mito da criação deles, procurando conexões com a ciência, né? Sim. Lembra que a gente falou da narrativa dos vencedores? Então o Scranton acha que com a ciência acontece a mesma coisa. A gente fica preso no que já descobriu. Sei lá, tipo, a gente se acha moderno e esquece que outras culturas, sei lá, podem ter olhado pro céu e tirado conclusões diferentes. É isso aí. E ele usa o mito Dogon pra mostrar isso. Eles descrevem a criação do universo a partir de um grãozinho minúsculo. Um grãozinho, eles chamam de pó. Esse pó seria tipo a semente de tudo. Sério, o pô seria tipo Big Bang. Bingo. A versão do Gon do Big Bang. A ideia de que tudo surgiu de um ponto só. E tem mais. Eles falam de um movimento espiral que espalhou a matéria pelo universo. Tipo, formando as estrelas e as galáxias. Exatamente. Mas e aí? Como eles sabiam disso? Eles não tinham telescópios nem nada. Essa é a grande questão. O Scranton acredita que esse conhecimento veio de fora, dos tais professores serpentes. Síris que teriam ensinado os Dogon sobre os mistérios do universo. Entendi. E a física quântica? Onde ela entra nessa história? É que as coisas ficam ainda mais interessantes. O Scranton mergulha na descrição do Dogon da matéria e encontra uns paralelos incríveis com a física quântica, Tipo, dualidade onda-partícula, as 4 forças fundamentais da natureza. peraí. Muita informação. Calma, vamos por partes. Os Dogon acreditam que a matéria é composta de fios vibrantes, tipo minúsculos. Eles chamam de dada. Dada. Que nome engraçado. Né? E esses fios interagem entre si, criando diferentes padrões. Mas o que isso tem a ver com a física quântica? O Scranton vê uma ligação entre os fios dada e as cordas da teoria das cordas. Teoria das cordas. Essa é uma das teorias mais complexas da física moderna. Caramba. E ele destaca que os Dogon descrevem 4 tipos de interação entre esses fios, que se parecem com as 4 forças fundamentais da física: gravidade, eletromagnetismo, força forte e força fraca. Sério. Tipo, os Dogon descobriram a teoria das cordas séculos atrás. É o que o Scranton sugere. Ele analisa os símbolos Dogon e mostra como eles se encaixam na física moderna. Cara, isso é muito doido. E tem mais alguma coisa. Tem sim. O Scranton também explorou as descrições Dogon sobre o corpo humano. E encontrou informações sobre genética e reprodução. Eles têm um conhecimento profundo do esqueleto, do sistema circulatório, do sistema nervoso. E como eles sabiam disso tudo, sem microscópio, sem nada. Pois é. E o mais legal é que eles conectam esses conceitos biológicos aos fios de dada que a gente falou. No centro do pó, eles descrevem uma estrutura em espiral chamada Yala. Yala. E o Scranton acredita que o Yala é uma representação da dupla hélice do DNA. Tipo, a receita da vida codificada no mito da criação. Isso mesmo. Eles descrevem a estrutura básica da vida dentro do mito. E Scranton também encontrou conexões com a divisão celular e os cromossomos. Nossa, quanta informação. Então a gente tem mitos antigos se alinhando com cosmologia moderna, física quântica, genética. Mas o que tudo isso significa? É essa pergunta que o Scranton tenta responder. Ele argumenta que o mito Dogon não é só uma história, mas um sistema de conhecimento. Sistema de conhecimento. É possivelmente transmitido pelos professores serpentes. Mas quem seriam esses professores? Seriam ITs. O Scranton não afirma isso diretamente, mas deixa a pergunta no ar. Ele reconhece que a ideia de ITs é controversa. Mas ele argumenta que o mito Dogon, com todas essas semelhanças com a ciência moderna, precisa de uma explicação. Nossa, essa história tá cada vez mais interessante. Pois é. E ainda tem mais, né? O Scranton ainda explora a queda da religião da serpente e o que isso significa para a humanidade. Exatamente. A gente volta já para finalizar essa viagem incrível pelo mundo dos Dogon e dos mistérios do universo. Então, pessoal, eu precisava comentar com vocês a razão de eu fazer esses podcasts de livros. Nós que praticamos magia, nós temos o hábito de aprendermos muito com a literatura, pois os professores já não ensinam nada pra gente. Quem nos ensina alguma coisa também aprendeu, geralmente pela literatura, e a gente sente muita falta de dicas imparciais. Então eu fiz questão de fazer esses podcasts para que nós possamos expandir
nesses assuntos que eu abordo, expandir o conhecimento que a gente tem sobre vários assuntos, tá? Então, entenda que não é para eu me destacar, mas para que você, tanto quanto eu, possa ter uma visão prévia de uma ou outra obra, né? Por mais que ela seja no original na língua inglesa, você busque até mesmo traduzi-las, e assim possa expandir o seu conhecimento. Aproveite. É uma opção para você expandir em vários assuntos que são tratados. E aí, voltamos para a última parte do nosso mergulho no The Science of the Dogon. Tô tentando aqui juntar as peças desse quebra-cabeça, muita informação. A gente viajou do Big Bang até o DNA, passando pelos professores serpentes. É muita coisa para processar. Mas a gente não pode parar agora, né? O Scranton ainda fala da queda da religião da serpente. É verdade. E essa parte é crucial para entender a visão dele sobre a história e o conhecimento. Lembra que ele questiona a narrativa dos vencedores. Então ele acredita que essa narrativa dominante também se aplica à forma como a gente entende o conhecimento. Tipo, colocamos a ciência moderna num pedestal e esquecemos que outras culturas podem ter explorado outros caminhos, sabe? E os professores serpentes seriam os representantes desse conhecimento alternativo. Exatamente. O Scranton acredita que eles teriam, tipo, um conhecimento avançado conectado com a natureza e os mistérios do cosmos. Só que por algum motivo a humanidade se afastou desse conhecimento. E essa queda da religião da serpente simbolizaria esse afastamento. Isso mesmo. É como se a gente tivesse decidido seguir sozinho, sabe? Sem a orientação desses seres. Interessante. E como ele explica essa mudança? Por que a gente teria virado as costas para esse conhecimento todo? Ele usa o mito do Gon para ilustrar essa mudança. Lembra da história do oitavo ancestral que mata a serpente? Sim, você mencionou isso antes. Então, e a mudança nas crenças egípcias por volta de 1600 AC, quando as divindades serpentes foram meio que demonizadas. Ah, tá, lembrei. Mas qual a relação disso com a perda de conhecimento? Para o Scranton, esses mitos representam uma transição na consciência humana. É como um afastamento da influência dos professores serpentes, sabe? Então, essa rejeição aos professores serpentes teria levado a um declínio no conhecimento. Tipo, a gente perdeu o acesso a esse conhecimento avançado. É uma possibilidade. Muitas civilizações antigas, depois de um período de grande desenvolvimento, entraram em declínio. É verdade. E o Scranton sugere que isso pode estar ligado à perda dessa conexão com os professores serpentes, com a sabedoria deles. Faz sentido. Mas se esse conhecimento se perdeu, como ele ressurgiu na ciência moderna, a gente redescobriu tudo sozinhos. O Scranton acredita que esse conhecimento nunca se perdeu totalmente. Ele ficou meio que codificado em mitos, símbolos, rituais, sabe? Passado de geração em geração, esperando para ser decifrado. Tipo um código secreto ancestral. Exatamente. E a ciência moderna seria tipo uma redescoberta dessas verdades antigas, um despertar do conhecimento que um dia foi transmitido pelos professores serpentes. Então não é só uma questão de ITs ensinando os antigos, é sobre uma conexão com uma fonte de conhecimento mais profunda. É isso aí. E para o Scranton, ao explorar esses mitos e símbolos, a gente pode acessar essa sabedoria ancestral. E ter uma nova perspectiva sobre o nosso lugar no universo. Exatamente. Nossa, que viagem! Mas, no fim das contas, o que tudo isso significa para a gente hoje? Se a gente aceitar essa teoria, como isso muda nossa visão do mundo? O Scranton nos desafia a questionar tudo o que a gente acha que sabe sobre a história, a civilização, a ciência. A gente precisa se abrir por novas ideias. Com certeza. Questionar, pesquisar, buscar diferentes perspectivas. E o que o nosso ouvinte pode fazer para se aprofundar nessas ideias? O primeiro passo é continuar questionando, né? Não aceitar nada como verdade absoluta. Ler o livro do Scranton. Sim, e pesquisar outros mitos e tradições antigas. Buscar os padrões, as conexões, as similaridades entre a sabedoria ancestral e a ciência moderna. A gente só arranhou a superfície nesse mergulho. Tem muito mais para explorar. E quem sabe que mistérios você pode desvendar. Valeu por embarcar nessa aventura com a gente. Até a próxima. Faz sentido o mistério do tempo em símbolos esculpidos. Entre estrelas e hieróglifos, a verdade a vibrar. Conhecimento perdido, tentando despertar. De civilizações antigas, um sussurro no ar. As chaves do infinito basta decifrar. Um mapa celeste na palavra escondido. Cosmologias cruzadas, o saber redescoberto.